Marcos capítulo 1, dos versos 16 a 20. Dos versos 16 a 20. Fique com a sua Bíblia aí aberta rapidinho, por favor. Marcos 1, capítulo 1, versículos 16 a 20. Diz assim a palavra de Deus: Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: Venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante deixaram suas redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando as redes num barco. Chamou-os de imediato e eles também o seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Palavra do Senhor aqui para nossa edificação. Seguir a Jesus, ou seguindo a Jesus, é a palavra que nós precisamos compreender nessa manhã, precisamos rever nessa manhã. Marcos, esse discípulo do Senhor, inicia seus escritos falando sobre Jesus, diretamente aqui falando sobre Jesus. Ele começa apresentando o ministério de João Batista, né? Ele vai explicar aqui o que João Batista fez, batizando o Senhor Jesus. E logo após o batismo do Senhor Jesus, nós temos um relato de que o João, o batizador, havia sido preso. E assim que o Senhor Jesus então tem notícia dessa prisão, Jesus sai para Galileia. Ele vai para Galileia e ele passa ali a anunciar as boas novas do Evangelho, as boas novas do reino de Deus, dizendo que o reino de Deus agora estava muito próximo. Essa é uma mensagem importante, porque ela começa no Antigo Testamento, falando que o reino viria, mas de repente Jesus chega e ele diz: o reino agora está muito próximo. O reino agora, na verdade, está entre vocês. E aí as pessoas precisavam, segundo a palavra de Deus, se arrepender. Se o reino está próximo, as pessoas precisam se arrepender. E então, depois de dizer isso, nós entramos nos versículos que lemos aqui, irmãos. Verso 16 ao versículo de número 20, que diz que o Senhor Jesus andava ali à beira do mar da Galileia, e aí ele passa a escolher os 12 homens para serem seus discípulos. Havia um grupo então, um grupo principal, um grupo de amigos mais próximos do Senhor, esses 12 aqui. É interessante, era muito comum à época que as pessoas escolhessem o mestre que fosse discipulá-los. No entanto, no caso de Jesus era diferente. No caso do Senhor Jesus, Ele é quem deveria escolher. Ninguém poderia se tornar discípulo do Senhor, a não ser que o próprio Senhor o escolhesse, que o próprio Senhor o chamasse. E o Senhor Jesus fez isso. Nosso texto começa dizendo aí que Ele chama Simão e André, diz para eles: olha, venham e sigam-me, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens, ou pescadores de gente. E a palavra de Deus diz que de maneira imediata, uma obediência resoluta, aqui eles deixaram de lado a sua vocação, digamos assim, o seu trabalho, e passaram a seguir o Senhor Jesus. Aí o verso 19 diz que ele chama agora o Tiago, chama o João, e eles deixaram para trás os seus pais, ou o seu pai, deixou para trás os seus amigos e foram embora seguir o Senhor Jesus. A princípio a gente tem uma lição interessante aqui nesse texto, é que as pessoas precisavam entender que Jesus estava provocando uma espécie de ruptura muito forte. Jesus faz isso, ele trata as coisas de uma maneira muito profunda, ele vai lá no âmago da questão, na raiz da questão. E é claro que é isso que ele está querendo fazer comigo e com você hoje aqui na Pipo, chamando a gente para uma espécie de compromisso de vida, um estilo de vida,
que desafia todos nós, que coloca a gente numa situação muito séria, porque Ele é o Senhor, Ele é o Mestre, e Ele diz: deixe isso e venha me seguir, largue com isso e passe a me seguir. Então, nós estamos aqui diante de um ser que exige da minha vida e da sua prioridade acima dos nossos pais, prioridade acima da nossa agenda, prioridade acima do nosso trabalho, prioridade acima da nossa amizade. O Senhor Jesus exige da minha vida e da sua primazia, no que diz respeito ao coração, no que diz respeito à agenda. É mais do que religião. Religião tem a ver com seguir conselhos, conselhos que a gente tenta obedecer para atrair a Deus, para chamar a atenção de Deus, para ter acesso a Jesus. Mas o texto não fala disso, o texto fala de uma espécie de envolvimento com o próprio Senhor, de tal maneira que você vai encontrar em Lucas capítulo 14, verso 26, só escute aí, não precisa abrir não. Lucas 14, 26 diz assim, olha: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. Se você não entender, como crente aqui na Pipo, jovem e adulto, se você não entender o que o Senhor está dizendo aqui, você precisa questionar a sua vida com Deus, porque Deus não nos chamou apenas para ser religiosos, para frequentar a igreja. Deus não chamou a gente apenas para participar de um culto ou outro. Deus chamou a mim e a você para obedecer o Senhor. E não, caso você tenha sucesso na sua carreira. Deus não chamou a gente para se alegrar no ministério, caso a gente consiga ter uma família legal, caso a gente consiga desenvolver alguma obra joia na cidade. Não, Ele está dizendo, a despeito de qualquer situação, você precisa entender que eu quero você por inteiro, eu não aceito você pela metade. Irmãos, isso aqui é o âmago da nossa vida cristã. Se nós não entendermos esse chamado para uma relação pessoal com Deus, nós precisamos voltar para a classe lá do Lidere 1 e buscar a Deus conversão genuína, porque é disso que o texto está falando. Não está chamando a gente para realizar um trabalho para Jesus. Trabalho para Jesus qualquer um pode realizar. Você chama alguém e diga: cá, vamos fazer uma faxina. Aí um amigo, ele vem e faz a faxina. Vamos fazer uma comida comigo lá na cozinha, ele vem e faz a comida. Vamos arrumar as mesas, as cadeiras, ele vai arrumar com você. Qualquer pessoa pode fazer um trabalho para Jesus, mas o Senhor nos chama para segui-lo. Queridos irmãos, isso é sério demais. Seguir a Jesus. Eu tenho um questionamento enorme acerca de evangélicos no Brasil, se de fato estão seguindo o Senhor Jesus, ou se estão brincando de religião. Porque o que Jesus está dizendo aqui é: estar comigo é mais importante do que fazer obra para mim. Estar comigo é mais importante. Eu estou interessado muito mais em quem você é do que naquilo que você faz. É o que Jesus está dizendo. Eu estou muito interessado nisso. Relacionamento com Jesus vem antes do nosso desempenho. Estar com Jesus a sós vem antes de fazer alguma coisa para Jesus. Quanto tempo nós oramos essa semana? Quantas vezes lemos a palavra de Deus? Quantas vezes nos quebrantamos diante do Senhor? Quantas vezes o Senhor falou conosco essa semana? Quantas vezes Deus quebrantou o nosso coração? Quantas vezes nós fomos para o pó, porque Deus falou conosco pelo Espírito Santo? Quantas vezes fomos impactados pela presença do Eterno no nosso coração? Ou isso não fez diferença? Nesse final de semana de feriado, o que marcou aquilo que nós chamamos de sexta-feira da paixão, o sábado e esse domingo? O que marcou? O que entrou na nossa mente? Nós nos comportamos muitas vezes como as pessoas do mundo se comportam.
Não faz diferença, e Jesus está dizendo: é preciso ter um envolvimento comigo. Então Jesus não está chamando a gente para fazer uma investigação teológica, sabe? Será que é assim mesmo? Será que está certo? Será que está errado? O que é igreja? O que é religião? Não, o Senhor Jesus está dizendo que santidade vem antes do serviço. Ser aprovado por Deus vem antes do que fazer coisas para Deus. Ter um coração apaixonado por Jesus, que ama a sua palavra, vem antes do trabalho que a gente faz, das coisas que nós fazemos. A Bíblia diz que primeiro o nosso coração deve ser do Senhor, para depois nós consagrarmos qualquer coisa. Não adianta falar que nós consagramos o nosso tempo, que nós consagramos o nosso dízimo, que nós consagramos os nossos talentos, se o nosso coração não é do Senhor, não está entregue ao Senhor. E nessa manhã de domingo o Senhor está chamando a mim e a você para pensar nisso. Nosso coração tem sido entregue ao Senhor? Porque aonde está o seu coração está também o seu tesouro, ou aonde está o seu tesouro está também seu coração. No que você está envolvido? O que é que te emociona? O que é que te encoraja? O que é que te apaixona? O que é que te faz colocar na agenda assim, ó, eu não perco isso, eu não largo disso, o que é que faz com você? Eu sei que a palavra é séria, é dura, irmãos, mas é a mais pura verdade. Jesus está dizendo: ó, vem me seguir, vem andar comigo. Venha andar comigo, Jesus está dizendo. Venha caminhar comigo. Versículo 17, ele diz assim, olha, 17, Jesus lhe disse: venham, sigam-me. Primeira coisa, venham e sigam-me. Então seguir a Jesus envolve viver uma preparação. Percebam isso: venham, sigam-me e eu farei de vocês. Envolve uma preparação. Presta atenção no pastor. Ninguém que se converteu já nasceu de novo sabendo pescar gente, sabendo ganhar gente. Ninguém nasceu de novo sendo ganhador de alma. Jesus está dizendo: venha, siga-me e eu vou envolver vocês num processo para que aprendam a ganhar gente. É isso que ele está dizendo. Não tem como ganhar gente para Jesus se você não se envolve com Jesus, se você não caminha com Jesus, se você não conhece o amor de Jesus, a intimidade de Jesus, o poder do reino de Deus. É por isso que muitas vezes nós não ganhamos gente para Jesus. É por isso que muitas vezes nós não sabemos o que falar para as pessoas. Sabe por quê? Porque estamos vazios de Jesus. Estamos cheios de religião, estamos cheios de compromisso, estamos com a nossa agenda lotada, mas o coração não está cheio do eterno. E nós precisamos estar cheio desse Jesus que nos envolve, que nos ensina, que nos equipa e que nos encoraja. Venham, sigam a mim, fiquem comigo e eu vou ensinar vocês como pescar gente. É nessa preparação, andando com Jesus o tempo todo, congregando. Onde é que estão os crentes, irmãos? Onde é que estão os crentes da igreja? Só vem dia de domingo à noite, a maioria, a grande maioria. E não é só na Pipo não, é em tudo quanto é igreja. Os crentes só vêm domingo à noite, já viu? Domingo à noite é o culto especial. Você já pensou, sem avisar, os meus presbíteros aqui já pensou? Se sem avisar, o conselho da igreja decide fazer uma mudança, vamos fazer o cultão da noite, domingo de manhã, Santa Ceia, que seria à noite, domingo de manhã, sem avisar. Porque compromisso de crente é vir para a igreja no domingo. E aí chega no domingo à noite, o povo está tudo aqui, não tem Santa Ceia, não tem nada. O que aconteceu? Não, fizemos no culto de manhã, ué. Fizemos culto de manhã. Dependendo do tipo de crente que tem, que chega só atrasado, 1 hora atrasado. No culto à noite, você decide começar o culto domingo agora, 7h30, você abre o culto e ministra a Santa Ceia. O crente fica com raiva do pastor. Por quê? Porque não me esperou. É ou não é, irmão? Ué, pastor, que isso? Eu não participei. Não participou porque você não veio no culto, ué. Chegou no final do culto, no meio do culto. É assim que você faz com o seu trabalho? É assim que você faz os compromissos com sua esposa, com seus filhos, com seus pais?
É assim que se age. Muitas vezes é assim que nós agimos. Sabe por que nós demonstramos dessa forma? Nós demonstramos que o Senhor não é prioridade. Nós demonstramos que nós não estamos seguindo o Senhor. Nós estamos com uma agenda. Se der eu chego, se der eu faço. É assim que nós fazemos, irmãos. Por quê? Porque muitas vezes ninguém chama atenção, como se nós não entristecêssemos o Espírito Santo que habita em nós. Só damos o resto, só damos um pouquinho e dizemos que estamos seguindo o Senhor. Quando é que o Senhor se atrasou no compromisso? Quando é que Ele deixou de honrar o Pai, agradar o Pai, amar o Pai, servir o Pai, sacrificar-se a favor do Pai? Nunca! Então nós estamos sendo chamados nessa manhã de domingo para seguir o Senhor Jesus. E Ele está dizendo, seguir envolve ser pescador de gente. Ele está dizendo, me siga e eu vou fazer vocês pescador de gente. Ele está dizendo, eu não estou chamando vocês para o ócio. Eu não estou chamando vocês para ficarem sentados nos bancos da igreja. Depois que vocês me seguem, depois que vocês andam comigo, que tem relacionamento comigo, obviamente são chamados para o trabalho. São chamados para pescar gente. Qual é o trabalho da igreja? O trabalho da igreja é pescar gente. Qual é o trabalho da igreja? O trabalho da igreja é fazer qualquer coisa que envolva ganhar gente. Escute isso, irmão. Muitas vezes nós fazemos muitas coisas que para Deus tem pouca ou nenhuma relevância. Porque Jesus veio ao mundo para ganhar gente e chamou gente para ganhar gente. E nós gastamos um tempo enorme e dinheiro demais para não ganhar gente. E a palavra de Deus está chamando a gente para ser um tipo de Cristo, para ganhar gente, para ganhar alma. E o tempo nosso já esgotou demais. Mas eu preciso falar mais um detalhe aqui para você. Presta atenção. O que tem a ver ganhar gente para Jesus com pescaria? Não é, seu Roxo? O que tem a ver? Tudo. Jesus primeiro chama aquela turma que está lá, na praia, no lago. Eles entendiam essa linguagem, vamos pescar gente. Pescar gente, o que tem a ver pescar gente? Pescar gente é a mesma coisa de pescar peixe. Jesus está dizendo para eles. O que tem a ver isso? Você tem que entender a dinâmica da pescaria. Você tem que entender, peixe às vezes tem hora para comer. Não é assim? Tem uns horários que você bate, não dá, aqui parece que não está, esse horário não dá. Outra coisa, você precisa saber o tipo de isca, o tamanho do anzol, o tipo de peixe que você quer pegar. Você precisa entender essa dinâmica da pescaria. Tem peixe que come aqui nas águas mais rasas, peixes que comem na parte mais profunda. Ele está dizendo que você precisa saber dessa dinâmica da pescaria. Tem hora que peixe não quer comer, você precisa saber. Então ele está dizendo para mim, para você que é pescador de gente, saiba envolver com as pessoas. Não mude a essência que é o evangelho, mas entenda a metodologia. Não dá para pescar todo tipo de gente usando a mesma metodologia. Não se pesca peixes variados usando a mesma linha, a mesma vara, a mesma profundidade, a mesma isca. Não é assim. Você varia linha, profundidade, você varia um monte de coisa. Com o reino de Deus é assim, irmão. Jesus está dizendo, eu vou fazer vocês pescadores, mas vocês têm que andar comigo, vocês precisam entender. A maneira que eu agi com a mulher samaritana não é a mesma maneira que eu agi lá com o leproso, com aquele que estava no tanque de Betesda. Não é a mesma forma que eu tratei com o Nicodemos, não é. Por isso a igreja tem que envolver com Jesus, senão não vai conseguir ganhar gente para Jesus. Tem que saber que linguagem, momentos, como falar, como agir. O conteúdo é sempre o mesmo, é sempre o evangelho de Jesus, mas metodologias são diferentes. Eu termino a minha palavra, porque o culto da esperança, 10, 15 minutos, já passei demais. Mas escute, o Senhor está chamando a minha vida e a sua. Você tem que ganhar gente para Jesus. E só ganha gente para Jesus se andar com Jesus, se amar Jesus apaixonadamente. Se desejar Jesus apaixonadamente, irmão, presta atenção. Palavra de Deus para o seu coração. Se você está aqui e não está lendo Bíblia, se você está aqui e não está chorando diante de Deus, se você está aqui e não tem desejo de ganhar gente para Jesus, você precisa se arrepender do seu pecado. Você precisa se arrepender do seu pecado. Preste atenção, o Senhor Jesus não põe palavra no coração dos seus servos no púlpito, como se ele tivesse que jogar palavras ao vento. Não, essa palavra de hoje tem a ver comigo e com você nessa manhã.
Arrependa do seu pecado de não ler a Bíblia, de não orar diante de Deus, de não se debruçar diante do Senhor e de não evangelizar gente. Porque é o âmago da nossa vida, é ler a Bíblia, orar fervorosamente e ganhar almas para Jesus. Se você não está fazendo isso, você está em pecado. E você precisa se arrepender nessa manhã, porque o reino de Deus envolve essas coisas e nada mais. Qualquer outra coisa que nós fizermos, se não atingir esse propósito, nós estamos falhando. A mim e a você. Essa igreja precisa ser vista como alguém que ama gente, como alguém que se desdobra por amor a gente, e que serve com dinheiro, com a casa, com o carro, com a vida, por amor a gente. Foi isso que Jesus fez. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Que o Senhor nos conceda a graça, irmãos amados, de rever essas coisas na nossa vida. Uma igreja que vai se apaixonando por Jesus e que vai ganhando gente para Jesus. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, pedindo ao Senhor perdão. Perdão, meu Deus, quantas vezes nós deixamos de orar, de ler a Tua palavra. Quantas vezes o nosso tempo é diluído com tantos compromissos, como se isso fosse a coisa mais importante da nossa vida, porque o Senhor às vezes não cobra da gente, o Senhor não diminui o nosso salário, o Senhor não vai disciplinar a gente, então a gente vai deixando o Senhor de lado, e nós vamos enfraquecendo, mas obrigado, porque o Senhor desperta a gente, o Senhor fala conosco, o Senhor nos ama e não vai deixar a gente adormecido. Muito obrigado, Deus, aqueça o nosso coração e mexa conosco, ó Deus, e torna essa igreja uma grande agência missionária, ganhadora de alma, de gente para o Senhor. Prepara o nosso coração para a colheita, em nome de Jesus, e perdoa as muitas vezes que falhamos contigo. Senhor, nós oramos assim, em nome de Jesus, amém.